Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui de volta para a gravação desse vídeo, para a aula do dia 1º de abril, quarta-feira. Hoje é 31 de março, terça-feira. Nossa aula presencial seria no dia 1º. Nós vamos hoje tratar sobre a doutrina do homem, assunto que você encontra em Berkhof. Não vai dar para você ver aqui no quadro, mas se encontra em Berkhof, da página 181 à página 218. Aqui o título é A Doutrina do Homem com Relação a Deus. Então essa é a nossa leitura para a aula dessa semana. Lembre-se de que a gente já tratou sobre prolegômenos, a gente tratou sobre a natureza da teologia, a importância da teologia, para que serve a teologia, a fonte da teologia. A gente fez também uma distinção entre teologia bíblica e teologia sistemática, que alguns tentam fazer um contraste, uma contraposição entre uma coisa e outra. A gente viu aquelas outras áreas que são a teologia prática, que envolve aconselhamento, apologética. A gente viu também teologia histórica. A gente, na verdade, viu de passagem. Eu queria só mostrar quais são as áreas que a gente estuda. E a gente fez isso exatamente para mostrar a importância da teologia sistemática. Então, hoje, nosso assunto aqui é a antropologia bíblica. Não é a antropologia que a gente estuda aqui na matéria de teologia sistemática só tem em comum com a antropologia que você estuda, que alguém estudaria na Universidade Federal, por exemplo, só no nome. Essa é a única semelhança, porque os pressupostos e a fonte do conhecimento, ou por assim dizer, o ponto de partida, a nossa referência para esse estudo é a Bíblia. Eu já conheci pessoas que estudaram antropologia na Universidade Federal, já conversei com alguns deles, e tudo que eles menos sabem estudando antropologia lá é o que é o homem. A gente não pode entender o homem a parte da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação especial de Deus, e Deus é o criador do homem. Há várias maneiras de entender o homem. A gente tem aí o humanismo, há o darwinismo, que é outra forma de humanismo. Há várias concepções do homem, mas a única que faz jus ao que o homem é realmente é a palavra de Deus. É nela somente que a gente encontra o que é o homem. Então, a palavrinha antropologia, vocês já sabem, a gente já tratou sobre isso. Nesse ponto aqui eu tô recapitulando. A palavra antropos, do grego, significa homem. Antropologia, então, seria o estudo do homem. No caso da antropologia bíblica, o estudo do homem a partir da Bíblia. Então, há algumas perguntas importantes sobre as quais a gente precisa refletir antes de continuar. A primeira pergunta é: por que Deus criou o homem? Veja, Deus precisaria do homem para se satisfazer de alguma maneira? Deus precisaria ser complementado? Ou Deus só seria Deus se fosse identificado como o Criador? Não. Deus criou o homem porque Deus é amor. E porque, no final das contas, Deus visa a sua glória. Deus é completo em si mesmo. A gente viu quando estudamos os atributos de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis, que os atributos de Deus, as suas perfeições, por elas todas, Deus se mostra como autossuficiente, como autoexistente, como aquele que era, que é, que será
Ele é o grande eu sou, de forma que Deus não precisa de nada. Agora, sendo Deus tão grande assim, todo-poderoso, temível, bondoso, gracioso, excelso, sublime, a única ou melhor, a mais adequada resposta que a gente pode dar a Deus, e isso é exatamente aquilo em que nós nos satisfazemos, é a glória de Deus. Então, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para a glória de Deus. Deus é Deus e nós somos as suas criaturas. Então, a resposta mais, vamos dizer, contundente, mais incisiva, mais precisa sobre a razão por que Deus criou o homem é para a sua glória. Inclusive, a filosofia sempre procurou isso. Os filósofos antigos, Platão, Aristóteles, pensavam sobre a felicidade, sobre o que eles chamavam de eudaimonia. Agora, na filosofia cristã, Agostinho foi um dos seus representantes, Santo Agostinho, escreveu diálogos sobre a felicidade. Deus, a ideia ou a razão por que Deus criou o homem é a sua própria glória, e nisso consiste a felicidade do homem. Aquilo que os filósofos ao longo dos séculos têm procurado, os teólogos de Westminster captaram de maneira muito precisa e genial até, que se resume na pergunta e na resposta: porque Deus criou o homem? Deus criou o homem para glorificá-lo e para desfrutá-lo para sempre. Qual o fim principal do homem? É esse. O fim principal do homem é glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. Isso tem a ver com o sentido da vida, com o significado, com a razão porque nós existimos. Deus criou o homem para a sua própria glória. Qual o propósito da existência humana? Cumprir o nosso objetivo de nossa criação. Quer dizer, uma pergunta está relacionada à outra. Deus nos deu mandatos, mandato cultural, mandato social. Há um mandato cultural, a gente pode tratar sobre isso quando discutirmos sobre a aliança, e nós temos um objetivo. E nesse objetivo, o que o abrange é exatamente a glória de Deus. Então, por que Deus criou o homem? A nossa terceira pergunta: o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que nós temos traços do Criador e nós o representamos. Na verdade, isso é o que se chama de teologia federal. O homem foi criado como o representante federal da raça humana. E além de ter sido criado inocente, sem pecado, ele racional, ele pensa, ele é uma pessoa, ele sente também. O homem foi criado com todas essas características. Claro, há mais do que isso, mas em linhas gerais essa é a ideia. E aqui, imagem e semelhança não são dois termos diferentes, eles apontam para a mesma realidade. Imagem e semelhança, há autores que dizem que são termos usados um pelo outro. Agora, o problema é que, sendo colocado à prova, testado, o homem caiu. O homem quebrou o pacto. A gente vai desenvolver isso melhor ao tratar sobre a teologia da aliança. O homem quebrou o pacto, a aliança em que Deus entrou com ele, dizendo que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse daquela árvore, o fruto daquela árvore, ele morreria. Então, o que ocorreu quando da queda foi que vários elementos de sua semelhança com Deus se perderam. Salomão diz em Eclesiastes que o homem foi criado reto, mas ele se envolveu, ele caiu, se meteu em muitas astúcias. Então aquela imagem e semelhança com que
o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus, tudo isso foi afetado pelo pecado. É o que alguns teólogos depois chamaram de depravação total. Doutrina que foi sustentada pelo apóstolo Paulo de maneira muito incisiva. Doutrina que, na verdade, estava presente na pregação dos apóstolos, na pregação apostólica, bem como na pregação dos seus discípulos, e que no período da patrística foi revigorado, foi redescoberto. Redescoberto não é o melhor termo. Foi enfatizado com mais força por Santo Agostinho. Se você ler as suas confissões, você vai perceber exatamente isso. Então, Deus tem um plano para nós em Cristo. Isso também tem a ver com a teologia da aliança. O homem quebrou o pacto da graça, a aliança da graça, que a Confissão de Fé de Westminster chama de pacto de vida, porque a vida do homem consistia em sua obediência. Uma vez que ele desobedeceu, ele morreu. Agora, Deus tinha um plano desde a eternidade para o homem, um plano em Cristo. Deus fez outro pacto, não com o primeiro Adão, porque Adão pecou, Adão se mostrou incapaz já que ele não sustentou, não manteve, não foi fiel à aliança. Deus entrou numa aliança com o segundo Adão, Cristo, em favor do homem agora caído, que se encontra num estado de pecado e miséria. Então, o plano de Deus para nós em Cristo, com a aliança da graça, é a nossa gradual recuperação da semelhança com Deus. O que é santificação? Santificação é exatamente tornar-se parecido com Deus, com Cristo. É Cristo ser formado em você, fazendo com que você recupere, por assim dizer, pela sua graça, aquilo que foi perdido, ofuscado, quando da queda, que é a santificação, que é o amor à justiça, que é a capacidade de dispor-se, de voltar-se para Deus, de cogitar das coisas de Deus, de alegrar-se naquilo que Deus ordena, de viver, em última análise, para a sua glória. Agora, quando é que isso vai se dar completamente? Aqui nesse mundo, quando da nossa justificação, esse processo começa, mas ele só vai terminar quando do retorno de nosso Senhor Jesus. Quer dizer, enquanto a gente estiver nesse mundo, nós temos razões, nós teremos necessidade, e será um dos nossos objetivos nos santificar, nos tornar parecidos com Cristo. Nós vamos contribuir para isso. Nós não contribuímos para a nossa justificação. A justificação, o apóstolo Paulo diz, é algo monergístico, é algo que Deus, quer dizer, é algo que Deus opera sozinho, monos, palavra grega. E a parte final do termo monergismo, que vem da palavra grega, energia, energizar, ou trabalhar, operar. Então, monergismo significa que Deus opera a salvação sozinho. Se o apóstolo Paulo estiver certo, dizendo: Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e ofensas. Se Deus nos vivificou, é porque nós estávamos mortos. Então, isso é muito importante que você tenha em mente. E além disso, algumas coisas para as quais eu chamo a sua atenção agora, continuando esse tema ainda, são as semelhanças do homem em relação a Deus. O homem é semelhante a Deus em termos da sua moralidade, e Deus, quando criou o homem, colocou ou inscreveu no seu coração a sua lei que mais à frente foi dada ao homem, resumida
nos 10 mandamentos, que são, na verdade, um resumo da lei moral de Deus, a espiritualidade, a sensibilidade e a inteligência. Claro que essas coisas, quanto mais o indivíduo cai no pecado, se rebela contra o seu Criador, vive contrariamente a ele, mais ele é imoral, mais ele é carnal, mais ele é insensível e mais ele é irracional. Esse tipo de homem, esse que se compraz na rebeldia, esse que se deleita em afrontar a Deus, ele, pelo seu pecado, ofusca, inibe esses traços. Não é que ele os revogue ou os destrua, não, mas ele inibe todos esses traços da sua semelhança em relação a Deus. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui eu falei para o pessoal de introdução à teologia sistemática. Vocês sabem que na introdução à teologia sistemática a gente passa por esses temas de maneira mais rápida. No caso de vocês, que é a introdução à teologia que é teologia sistemática 1, nós nos detemos mais neles. Então, aqui, quanto à natureza do homem, tema abordado aqui por Berkoff, da página 191 à página 196, há 3 teorias que versam sobre esse tema, que são exatamente a ideia da tricotomia, da dicotomia e do monismo. Então, a ideia da tricotomia, o que seria? Tricotomia é a ideia segundo a qual o homem é constituído de 3 partes, que são o corpo, a alma e o espírito. A dicotomia propõe que o homem é formado de 2 partes apenas, que são corpo, sim, e alma ou espírito. Na dicotomia, alma e espírito não são realidades diferentes. Elas são a mesma coisa, alma e espírito. Porque, na verdade, no Novo Testamento, a palavra hebraica para alma, nefesh, é traduzida pelo termo grego psique, e espírito, que é a palavra ruach em hebraico, é traduzida pelo termo grego no Novo Testamento, assim como na Septuaginta, pelo termo grego pneuma. E um é usado pelo outro. No Berkoff trata sobre essas 2 visões, mas ele defende a dicotomia. Uma outra visão é o que se chama de monismo. O termo aqui, a primeira palavra aqui, na verdade esse termo deriva da palavra grega monos, que é um, e que defende que o homem é composto de um elemento único e de que seu corpo é a própria pessoa. Então estou passando rápido, porque vocês vão ver tudo isso em Berkoff, na leitura que vocês vão fazer, da página 181 à página 218, uma leitura que amanhã vocês podem fazer. Agora, pessoal, há também o seguinte, isso aqui é a natureza do homem, tá? A gente convém que a gente fale também sobre a origem da alma. Qual teria sido a origem da alma? Vejam, esse é um daqueles assuntos que na antropologia
é mais complexo, porque fala coisas, nos passa uma ideia para a qual na Bíblia, embora a gente possa fazer inferências, a Bíblia não é tão clara como é em relação a outros tópicos. Então, aqui há 3 versões sobre a origem da alma. A primeira delas é o criacionismo. Criacionismo. A outra é o traducionismo. E uma terceira é o que se chama de pré-existencialismo. Então, olhem só. O que é o criacionismo? É a concepção de que Deus cria uma alma, nova alma, para cada pessoa e a envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Pronto, só isso. Aqui você não vai descobrir quando é que Deus faz isso, em que momento. A Bíblia é completamente silente sobre isso. O tradicionismo foi uma visão que também teve algum espaço, teve quem defendesse na história da igreja, que é a concepção que sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais no momento da criação. Eles são traduzidos, eles são passados, eles são herdados dos pais no momento da concepção. É também uma versão, uma ideia que é controvertida e para a qual há menos base ainda. O pré-existencialismo, nem todos os autores tratam sobre isso, mas Berkhof trata. O pré-existencialismo diz que a alma existia antes de o homem ser criado. A alma existia antes de um ser humano ser gerado no ventre da sua mãe. Essa aqui, na verdade, é uma ideia de que os espíritas gostam mais. Na verdade, essa é a visão deles, em alguma medida, sobre a origem da alma humana. Essa ideia a gente já encontra em Aristóteles, ou melhor, em Platão, e essa ideia foi defendida em algum grau por Orígenes. Orígenes, você se lembra?